olhem para cá, para esse gráfico. Pode apagar essa luz aqui só por um... Pode ficar alguém só para apagar a luz. O calendário que você tem, como o bispo explanou, mas eu gosto de mostrar no gráfico, eu fiz assim, e muita gente entendeu melhor. Aqui estão os meses do ano que nós vivemos. E aqui estão os meses de Deus. Aqui começa o calendário de Deus. Nissan, primeiro mês. Iá, segundo mês. Sivan, terceiro mês. Tamuz, quarto mês. Ave, quinto mês. Elu, sexto mês. Está começando hoje. Tisre, sétimo mês. Elu, que está começando hoje, equivale a agosto ou setembro. Por que está marcado aqui agosto ou setembro? Porque o calendário de Deus é um calendário lunar. Nós vivemos um calendário solar. Então, todo o regimento de Deus, esse calendário que nós temos na nossa parede, não aparece nada das festas bíblicas, não aparece nada dos meses que Deus criou. Aparece os meses que um homem criou, não é isso, bispo? Só festa de santo, só festa de idolatria, só festa que vai causar danos espirituais na vida do homem e da mulher. Porque idolatria é prostituição contra Deus. Quem está entendendo? Eu vim de uma família católica, apostólica, romana. Meu avô, minha avó, diretamente da Itália, vieram para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Se casaram, constituindo família aqui. E isso eu posso dizer com plena convicção das palavras que eu estou falando. A idolatria carrega as famílias de danos. Danos na vida conjugal, danos na vida familiar, danos na vida espiritual. Porque diz o salmista, preste atenção aqui, deixa o povo andar, vocês têm que... A palavra que vai libertar, irmãos. Mês de Elu começa hoje. Hoje é o primeiro dia. De hoje em diante, até o dia do perdão, são 40 dias. 40 dias que Deus estipulou para abrir o homem e o seu coração. O homem tem que abrir o coração durante esses 40 dias, o homem e a mulher, para ter arrependimento. Por que a gente está dando estudo? Porque o arrependimento só vem com a palavra de Deus. A fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pode acender. Lá em Gênesis 1,14, diz assim, que Deus estabeleceu o sol, a lua, as estrelas, para fim de estações, sinais e tempos. Deus estabeleceu essa ordem. Passa a segunda imagem para mim. A segunda. É seu Criador. Salmos 89 diz que a lua é a fiel testemunha do Criador. A fiel testemunha do Criador. Eu gostaria que você abrisse na imagem depois. Procura aí, fecha o telão e procura para mim. Para os irmãos poderem entender. Em Levítico, pode acender. 16:29 diz assim: eis, portanto, para vós um mandamento perpétuo, um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, volta lá no calendário para mim. No 10º dia do 7º mês. Calendário de Deus. Deus está dando a data aqui para o homem e para a mulher. Esse segredo aqui, irmãos, quem conhece não passa assim. Segura para si. O povo judeu é um. Porque eles têm os oráculos de Deus. Eles conhecem a Bíblia. Ao 7º mês, no 10º dia. 7º mês, qual mês que é? Tisre. Nós estamos começando hoje o mês de Elu, 6º mês. Então Deus estabeleceu que nesse mês de Tisre,
aos 10 dias, que equivale a setembro ou outubro, exatamente no mês de setembro, pode acender, vai cair no dia 25 de setembro, porque faz a conversão. Você pode baixar um aplicativo aí no seu celular e fazer a conversão do calendário gregoriano para o calendário bíblico. Isso existe. Isso pode ser dado um conhecimento para você. Esses 10 dias vai ser exatamente dia 25 de setembro. E Deus marca um encontro com a humanidade para prestação de contas. É sério. Olha só o que diz Levítico 16, 29. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês de Deus, esse mês, humilhareis as vossas almas, jejuareis, não fareis trabalho algum, tanto natural da terra, o hebreu, quanto estrangeiro que habita no meio de vós. Então é para todos. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante Deus. Será um sábado, um momento sabático de descanso total, constrangimento das vossas almas para jejum. É, portanto, uma lei perpétua. O que quer dizer perpétua? Alguém sabe? Para sempre. E eu gostaria de falar de personagens bíblicos que viveram isso. Essa lei. O que essa lei envolve? Essa lei envolve mudança de decretos ruins por causa de pecados. Quem entende? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós vivemos uma geração que o sexo é livre. Uma adolescente ou uma criança tem contato aí, já começa a vida sexual. Às vezes até com o pai e a mãe, né? Deixando, porque ficou natural. Namorado dorme com a namorada, namorado dorme com o namorado. Mas deixa eu te falar, Deus estabeleceu leis espirituais. E enquanto o mundo diz que pode, que deve, isso só está servindo para acumular pecado em cima de pecado em cima das pessoas. Como? Uma relação sexual envolve sangue, envolve alma. A partir do momento que uma pessoa tem relação sexual, ou através de adultério, ou através de fornicação, que é o sexo sem compromisso, ou através de isso aí, fora do casamento, tá? Perdeu a virgindade, não casou, está em fornicação. Já está no teu CPF espiritual, já tem ali uma conta. Por quê? Porque envolveu alma com alma. Um pouquinho da alma daquele que você teve relação sexual ficou com você. E vai te trazer dano no teu casamento, vai te trazer dano na tua vida conjugal com o outro. Aí você vai ver que nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Por quê? Porque nunca foi confessado. Nunca teve um sacerdote ou uma esposa de pastor que ungisse o teu umbigo para cortar a ligação espiritual que você teve. Ou você acha que Deus estabeleceu regra só por estabelecer? Ou você acha que Deus estabeleceu leis para que o homem as descoordenasse tudinho, para que isso não fosse causar dano? A partir do momento que Deus estabelece leis, é para que o homem não venha sofrer dano. Mas lá atrás a tua conta espiritual ainda está ativa. Por quê? Eu aceitei Jesus, tá? Muita gente morre e vai salvo e não vai saber disso nunca. Vai viver no céu, amém. Nós estamos falando de vida na terra. Quem está entendendo? E Yom Kippur é para qualidade de vida na terra. Você aceitou Jesus? Aceitei. Você então está com o teu passaporte para o céu. Mas na terra tem leis que tiram a qualidade de vida da pessoa. Quem está entendendo? Essas obstruções que o ser humano
comete, que o homem e a mulher comete, se não forem tratadas, vai te causar dano, mesmo você tendo salvo, mesmo você tomando a ceia, mesmo você sendo de Jesus. Quem está entendendo? Porque é um pecado que não foi confessado. No mundo espiritual, as entidades que trabalharam naquela área continuam com legalidade para continuar trabalhando. E olha, o interessante é que lá em Números 14, 18 vai dizer que Deus estabelece para petição de contas de pecado até a 3ª e 4ª geração. Contem aí quantos anos dá. Terceira e 4ª geração. Vamos chutar uma geração aí, quantos anos, bispo? 4, 8, 12, 16, 160 anos? Dá para ter o avô, o bisavô, o avô, o pai e o filho. Lá atrás, ele matou, ele defraudou, morreu, não pediu perdão. Aí, a geração posterior vai ser sendo sempre roubada. Porque lá atrás roubou, agora qual que é a punição para a geração? Ser roubado, ser defraudado, sempre perder. Adultério contra Deus, prostituição, idolatria e prostituição contra Deus. Qual é a carga espiritual com a idolatria? E agora os demônios começam a ungir os dentes, né? Porque a gente está tocando no ninho. E tem que tocar. Deus me livre de falar a palavra para agradar qualquer pessoa que entrar aqui. Meu compromisso é com Ele. Eu quero agradar a Deus. E se para agradar a Deus, às vezes a gente tem que ser mal olhado, mal visto e criticado, que assim seja o preço. Mas para quem crê, vai ter vitória na vida terrestre. Em nome do Senhor Jesus. Prostituição contra Deus. Os parentes fizeram idolatria, carregavam imagem de escultura, adoravam a imagem, oravam, rezavam a imagem. Qual que é a punição para os descendentes? O que vai trazer? Que legalidade que dá? Legalidade de prostituição. Prostituição contra Deus vira prostituição na terra, tá bom? Olha a legalidade. Adultério. Porque numa aliança com Deus, quando tem adultério, você coloca outra imagem para cuidar. Tem o adultério espiritual na terra também. Então a geração sofre com casamentos podados, adultérios. Se não é cuidado na geração, a próxima geração cai mais um pouquinho. Cai mais um pouquinho no lamaçal. Aí começa a vida da iniquidade. Eu expliquei aqui que pecado tem nível. O pecado começa com uma transgressão à lei, vai para a iniquidade, depois vira abominação. Quem lembra que eu ensinei isso na terça-feira? Tá? Se não cuidar, a prostituição vira homossexualismo. E depois bestialidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tudo que não é tratado traz consequência. Por isso que nós estamos ensinando o Kippur. Irmãos, hoje foi uma batalha espiritual. Uma batalha. Mas eu falei, Senhor, me ajude a poder passar e os irmãos entenderem isso. Irmãos, Atos 27, 9. Paulo tinha feito esse jejum do dia do perdão. E ele estava passando por ele foi viajar e estava sendo levado num navio. E diz a palavra lá em Atos, que ele tentou avisar quem estava responsável pela embarcação. Que um anjo visitou ele tinha feito o jejum, que é o dia, esse jejum específico, e um anjo visitou ele dizendo que a embarcação ia perecer. Só que quem era o responsável ali não acreditou, não quis saber.
e seguiu viagem. Mas por amor de Paulo, aquele navio, mesmo sendo açoitado por ondas, naufragando, como Paulo falou, e tinha um que seguia esse dia e fazia direitinho, nenhuma vida se perdeu. Nenhuma. Todos foram salvos. Mas o navio se perdeu. Por quê? Porque Yom Kippur é mudança de decreto. Lá em 1 Samuel, Ana participava todos os anos desse dia do jejum. Eucana, o seu esposo. E por ela não ter filhos, na lei, naquela época, era permitido o homem ter filhos, né, com uma segunda esposa, no caso. E Penina, nesse mesmo dia, só aborrecia Ana. Porque Penina tinha filhos, Ana não tinha. Ana era estéril. Ana passava todo o dia do jejum despercebida, como muita gente aqui está hoje. Em vez dela clamar a Deus no dia do jejum, ela falava da Penina e se lamentava. E nisso a esterilidade nunca saía dela. No dia que ela fez direitinho, orou ao Senhor, pediu perdão. Leia lá em 1 Samuel. O Senhor abriu a madre de Ana. Ela fez um voto com Deus. Só que Penina continuava engravidando e zombando de Ana. Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar. É terrível quem não presta atenção nesse dia. Terrível. Porque agora está abrindo um espaço de 40 dias para preparação. A palavra está sendo falada para que você adquira fé, para você chegar até lá, firme e forte. Mas quem passa desapercebido sofre o dano, porque esse dia não vai parar por causa do homem. Esse dia é um decreto perpétuo. Quem está entendendo? Então você está tendo conhecimento hoje. Daqui por diante, vigia tuas palavras. Tudo que você falar a partir de agora é voltado contra você muitas vezes. Uns dizem 7, outros dizem 70 vezes. Tudo que você fizer de bom também vem para você, muitas vezes mais. E quando chega nos 10 dias, do dia 15 ao dia 25, o livro da vida estará aberto. Bispa, como que a senhora sabe disso? Levítico. Esse dia foi instruído por Deus, aqui você acabou de ler, para que Moisés ensinasse ao povo, o povo que tinha pecado, para como se arrepender, para aquele decreto ruim não vir sobre eles. Então Moisés, enquanto estava tendo revelações de Deus, Moisés viu um livro aberto. Esse livro é o livro da vida. Deus estipulou, preste atenção, do dia 15 de setembro ao dia 25 o livro vai estar aberto. O livro é onde, se Deus marcar o teu nome, você vai viver mais um ano, até o Yom Kippur que vem. Se Deus riscar o teu nome, é quando a pessoa morre, é levada. Não tem mais história nessa terra. A Bíblia diz que Ezequias, o rei Ezequias, lá em Isaías, o profeta Isaías, em Yom Kippur, foi mandado por Deus. E Deus falou assim a Isaías: profetiza para ele, há uma tua casa que não viverás, que vai morrer. Ezequias conhecia o segredo de mudança de decreto, de nova oportunidade. Isaías saiu. Deus muda a sua palavra? Sim ou não? Mas em Yom Kippur ele muda o decreto. Em Yom Kippur ele muda a sentença. Em Yom Kippur ele muda decretos ruins e traz decretos bons e saudáveis para a sua vida. Depende de você, depende da sua busca. Ezequias sabia do segredo. Ezequias, diz a palavra de Deus, que ele virou a cabeça, estava deitado, doente,
Deus. E pediram a Deus nesse dia a misericórdia do Senhor. Aí Isaías estava no caminho de volta para lá, para a casa dele. O que Deus já estava distante, irmãos. E Ezequias orando. E Isaías distante. E Ezequias orando. E o profeta distante já. Deus pegou o profeta e falou: volta lá, que o meu servo está orando. Diz para ele que ele não morrerá, mas eu darei a ele mais 15 anos de vida. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Deus que estabelece tempos, dias, para que nós possamos reparar. Nós falamos de ciclo, tá dentro para você mudar a tua história. Tem como sair desse ciclo ruim. Pessoas que já fizeram isso mudaram a sua sentença. A minha sentença era de morte. Deus acrescentou vida 2 vezes. 2 vezes Deus acrescentou a vida. A sentença do bispo era morte. Quem estava aqui quando ele estava picado por 6 picadas de aranha marrom? Em Yom Kippur ministrando, Deus mudou a sentença. Deus mudou a sentença. A tua sentença, se você saber chegar nesse dia, porque com Deus não vai da maneira que você quer, que o homem quer. Com Deus é da maneira que Ele quer. Ele estabeleceu a receita, o homem tem que seguir. Ele estabeleceu a maneira. Quem somos nós para dizer que não? Esse dia não vem para desapercebido. Lembra que eu falei que é ciclo lunar? Todo ano cai num dia diferente. Por que, bispa? Já antecede, um tipo do arrebatamento da igreja, irmãos. Ninguém sabe o dia, mas tem que estar ligado. Ninguém sabe o dia, mas tem que estar ligado com Deus. Ninguém sabe o dia, mas tem que estar em comunhão. Ninguém sabe o dia, mas tem que estar atento à palavra. Escutem bem, no dia 15 agora, vai ser o ano novo bíblico. Esqueça tudo que você fez em dezembro, não vale nada no reino espiritual. O que vale agora, dia 15, o jeito que você vai entrar, o ano novo verdadeiro, o seu ano novo, o ano que Deus estabeleceu para o homem, começa dia 15 de setembro. A partir daí, 10 dias de busca. Por que eu estou falando isso hoje? Para o teu coração ser preparado. Tudo que é feito para Deus, nos padrões de Deus, tem efeito. Mas tudo que é feito para Deus, no padrão humano, não tem efeito. Ou você faz do jeito que a Bíblia manda fazer, ou você está perdendo seu tempo. Levítico 29 diz que é um mandamento perpétuo. Gálatas 4, 8, 11 diz, a palavra diz, para que o ser humano guarde dias, meses e anos, para prestar atenção em dias, meses e anos, do calendário que a gente vive, não, do calendário de Deus. Gênesis 1,14, a lua, o sol e as estrelas foram estabelecidas por sinais. E deixa eu procurar só uma imagem aqui, irmãos. Põe o hino para tocar, já está lá? Tá, apaga a luz, aumenta para mim. Não, eu quero a anterior, a segunda depois do calendário. Eu quero te mostrar a conexão da lua com as festas bíblicas do calendário de Deus. Só algumas, tá? Só que é só algumas conexões. Sempre tem, todo ano tem. Eu estou cansada de falar nessa igreja, mas é bom mostrar. Dia 15/4/2014 foi Páscoa, a lua ficou vermelha como sangue. Páscoa é festa bíblica, tá bom? Não é a Páscoa do coelhinho, não. É a Páscoa da redenção do povo, da crucificação de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. A lua ficou de sangue. 8/10/2014, festa dos tabernáculos, nova lua de sangue. 4/4/2006,
2015, Páscoa, a lua exatamente nesse dia ficou de sangue. 20/3/2015, eclipse solar na Europa. Sobe. 21/8/2017, eclipse solar nos Estados Unidos. Baixa um pouquinho, Europa. Quando o sol fica negro, aqui na Terra, quem está ligado na Bíblia, na astronomia de Deus, não é astrologia não. A gente fala astronomia, o pessoal já confunde tudo. Eu estou falando de estudo de astros. Eu estou falando de estudo de sinais daquilo que Deus estabeleceu no céu. Quando a gente vê, nós vemos um sol ficando negro em uma determinada nação, a gente já sabe, vai vir chumbo grosso ali. Ali tem sentença, tem juízo de Deus. O que aconteceu na Europa de 2015 para cá? Ali está no âmbito da guerra, sem gás, frio, inundações. E agora, pasmem, surgiram, vocês podem marcar aí para pesquisar, como que Deus avisa os fiéis da terra. Lá na Europa, os rios baixaram tanto que surgiram as pedras da fome. Pesquisa no Google, pedras da fome. Em 1700, um povo que começou a passar sede na Europa deu esse mesmo sinal no sol. E os rios lá secaram, bispo. E esse povo que viveu naquela época deixou gravado na pedra, profundamente gravado: quando vocês me virem, comecem a chorar. Porque o nível do rio baixava até essa pedra, era impossível. Só que quando baixou, morreu muita gente. E agora essas pedras estão à mostra de novo. E está a inscrição lá: se me ver, comece a chorar. Porque é sentença de Deus. Então para Deus não é coincidência, para Deus é tudo providência. Ele avisa os seus. Estados Unidos, sobe. Não, é subindo o gráfico. Isso. 21/8/2017. Começou a entrar numa decadência financeira. Começou a dar tragédias naturais. Para quem não sabe, e para quem nunca reparou o céu, quem sabe que a lua se tornou um U em 2017? Quem sabe disso? Não sabia? Não está olhando para o céu, está olhando muito para o celular. Você está olhando muito para o celular e não está reparando na fiel testemunha do Criador, que está lá no céu te avisando que algo está para acontecer. Porque essa lua, lá de Adão para cá, nunca apareceu. Tem registros dela, que eu vou falar em um outro estudo, se Deus me permitir. Só que é da época pré-diluviana. E o que aconteceu? Pré-diluviana? Tem registro em pirâmides que não foram construídas pelos escravos, tá, irmãos? Aquilo escravo nenhum faz. Aquilo é muita tecnologia para um escravo fazer. A história que te conta é uma história totalmente enganosa, para que você nunca olhe para o Criador, você nunca olhe para Deus. Quando essa lua aparece, quem mora aqui tem que ficar atento. Puxem, marquem aí na Bíblia de vocês, no papelzinho, o que aconteceu no Brasil em 2017, no dia 23 de agosto de 2017. Foi nesse dia que a lua se tornou U, que ela deu um giro. Quem vê filme sabe que a lua é C. Não vê um hominho sentado na lua, a lua sempre C. Em 2017, no Yom Kippur, olhem, prestem atenção, fiel testemunha do Criador. Exatamente no Yom Kippur, a lua virou. E o que aconteceu? Busquem no Google.
ninguém vai associar com a lua. Vamos dizer que foi o vento. O mar recuou quilômetros e quilômetros. O vento, irmãos. O vento. Nós temos furacão. Nós vemos em vários países tufões, furacões. E nunca vimos o mar recuar da maneira que recuou. Por que recuou? Porque a lua sinalizou. E a lua mexe no mar. A lua mexe na gravidez. A lua mexe até nos vermes que andam dentro do teu corpo. Meu Deus, está vendo? Quem é entendido sabe que se toma remédio de verme em lua. Lua cheia, lua nova. A lua se tornou 1 em 2017. 7 anos para ela voltar no lugar. 7 anos. Ano que vem ela vai voltar a ser C de novo. Agora eu faço uma pergunta. Se alguém está podendo me entender e avançar no que eu estou querendo falar. Não estou querendo assustar ninguém. Isso, esse tipo de lua, a nossa geração, a geração dos antepassados, ninguém viu esse tipo de lua. Nós somos os primeiros. E o que vai fazer com a terra quando ela voltar, só Deus sabe. Imagina-se. Quem quiser saber, continua frequentando o estudo. É uma dedução, irmãos. Deduzimos. Se a lua ficou e o mar recuou, quando ela voltar ao normal, vai acontecer o quê? Deduz-se. É a lógica normal. Então, um pedido que eu tenho a fazer para todos. Moramos no litoral. Brasil inteirinho foi afetado quando a lua se tornou em 2017. 23 de setembro de 2017. Foi tão poderosa a força que em agosto, quando ela estava virando, em agosto o mar já começou a recuar. Quem tem temor de Deus aqui? Então orem, busquem ao Senhor. Busquem. Porque esse entendimento não é dado para que a pessoa se cale e não passe adiante. Isso é dado para que o povo venha buscar o Criador. Na minha e na sua Bíblia está escrito que Deus só executa juízo sobre a terra depois que tira o justo. Eita glória! Deus tirou Noé e a sua família e executou um juízo. Eita glória! E até o dilúvio obedeceu a data de Deus. Ah, bispo, obedeceu? Obedeceu. O dilúvio cessou sobre a terra. Põe ali o calendário. Busquem lá. No 7º mês, no dia 17 do 7º mês. Então quer dizer, no dia 10 é santa expiação, no dia 17 mudou o decreto, as águas se abaixaram. Essa data foi obedecida até pelo dilúvio. No 7º mês, no dia 10, o decreto foi findado por Deus, e no 17º dia, está lá em Gênesis, as águas do 7º mês, no 17º dia do 7º mês, as águas da terra baixaram. Ló estava em Sodoma e Gomorra. Deus designou uma sentença contra aquele povo. Povo que tinha idolatria, homossexualismo, pedofilia. A sentença veio sobre eles. Só que o que Deus fez? Mandou um anjo para retirar. Mandou um anjo para retirar. No livro de Jó, fala que Satanás, livro de Jó, fala que Satanás se apresenta a Deus uma vez ao ano para acusar a humanidade. Está lá no livro de Jó. Jó capítulo 1, ele se apresentou a Deus. Jó capítulo 2, ele apresentou a Deus de novo para acusar. Então saiba que todo pecado cometido tem um acusador. Por isso que esse dia é chamado Tribunal de Deus. O Tribunal de Deus. Lá em Jó 1:6 e 2:1. Põe Jó 1:6 aí. Eu não ligo, isso não
o que nós tínhamos que fazer é entregar. Esse dia vai chegar para você também, crendo ou não. Crendo ou não. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quem é o príncipe desse mundo? Deixa eu te falar uma coisa. Você não está no teu território, irmãos. A Bíblia diz que o homem é peregrino nessa terra. Nós pertencemos a uma pátria excelente, só que é espiritual. E você é um espírito. Você tem que voltar para lá. Você tem que voltar para lá. Deus estabeleceu um manual para te dizer como. E mais ainda, estabeleceu um manual para te mostrar como se livra do acusador. Como se livra do acusador? Arrependimento, irmãos. Arrependimento. Salmo 104:19. Foi ele que fez a lua para marcar estações. Salmo 89:37 diz que a lua é a fiel testemunha do Criador. Em Gênesis 8:4, abre aí para mim. A arca repousou em terra firme, em montanha, no Monte Ararat, no 7º mês. Abre aí para mim. Você que acha que o que eu estou falando aqui é balela, olha que dia que a arca... É o calendário verdadeiro, irmãos. O calendário é desse mês, começa hoje. 40 dias. A arca repousou no 7º mês bíblico, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. Espera aí. Se Deus manda a pessoa fazer expiação no 10º dia do 7º mês, quer dizer que 7 dias depois da expiação, a água baixou. Para Deus não existe coincidência, para Deus é providência. Como diz a palavra, é um decreto perpétuo. Já está em existência há muito tempo. Quem sou eu? Quem é você? Novos, menos de 100 anos de idade para bater contra Deus, irmãos? Quem somos nós? Daniel 9:7. Daniel compreendeu que sobre ele havia um juízo de pecado. Quando Daniel lia o livro de Jeremias, Daniel, exilado, fora da sua pátria, fora da sua terra, já tinha se passado 70 anos, Daniel, servo de Deus, Daniel, homem de Deus, profeta, Daniel compreendeu que sobre ele, lendo as escrituras, abra para mim, Daniel 9:7. Daniel leu a palavra de Deus e compreendeu que sobre ele, examinou a si mesmo, tinha um decreto sobre ele e sobre o seu povo que estava exilado na Babilônia. Tinha um decreto de juízo. A ti, Senhor, Daniel falando, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, todas as terras por onde os tem lançado por causa da sua rebelião. O Senhor, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Deixa eu te falar uma coisa, Daniel estava exilado lá desde adolescente, desde menino, desde moço. Daniel sempre andou na conduta de Deus. Daniel jejuava. Daniel foi aquele que foi jogado na cova dos leões. Os leões não o comeram. Daniel interpretava sonhos. Esse mesmo Daniel viu que tinha uma sentença de pecado. E bispa, mas eu não pequei, mas atravessa da terceira até a quarta geração, irmãos. Por mais fé que você tenha, tem que pedir perdão para Deus daquilo que seus antepassados fizeram. Bispa, mas eu não sei, mas você deduz pela tua vida, pelo teu ciclo. Tem prostituição, tem adultério, tem separação, tem doença, tem morte. Então tem pecado lá atrás.
E essa mãe começou a ficar aflita. Senhor, é meu único filho. Ele acabou de casar, meu Deus. O que vem sobre ele? Se ele é saudável, se ele se alimenta bem. Nós temos recurso, eu ando na retidão contigo. Quando ela leu a Bíblia, ela viu que sobre a vida do filho dela tinha uma sentença por causa de um aborto que ela fez quando adolescente. Aí ela se casou, estabeleceu família, gerou um filho no seu ventre, só que o filho foi gerado num cemitério. O filho foi gerado aonde teve agonia de dor, aonde teve morte. Os irmãos estão entendendo? E aquela carga espiritual grudou no filho dela. Ela foi pedir oração para a pastora. A pastora trouxe ela, falou: minha filha, você se arrepende do aborto que você fez? Ela falou: não, porque eu era muito nova, eu fiz isso para me salvar. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí a pastora falou: então não posso fazer nada por você. Vou orar, Deus, vou orar ao Espírito Santo para que Ele venha te dar o arrependimento, para que essa maldição seja quebrada. Ela começou a orar para que o Espírito Santo visitasse aquela serva de Deus, para que ela viesse a se arrepender, para que a oração da cura, pastor Renato, bispo, fizesse efeito. Não adianta você chegar aqui enfermo e querer que o dom de cura que há no bispo te cure, se você não se arrepende daquilo que você fez. Tem que ter arrependimento. E aqueles dias foram passando, o Espírito Santo foi trabalhando aquela mulher. O filho dela foi sendo desenganado, bispo, no hospital, para a morte. Quando foi 3 horas da manhã, madrugada, né? Essa irmã liga para a pastora, falou: ora por mim, porque eu estou sentindo o meu coração sangrando. Eu estou com vergonha perante Deus do que eu fiz. Eu me sinto envergonhada e enojada pelo que eu fiz. Como meu filho poderia estar vivo, poderia estar aqui comigo. E eu tirei com 6 meses. Decepei, mandei tirar. Era uma criança que poderia estar viva. Senhor, me perdoa o meu pecado, Jesus. Oh, aleluia. Ela pediu perdão dos pecados, ela se arrependeu, mas o Espírito Santo tem que tocar na alma. É isso que o Espírito Santo tem que fazer cada um de nós. Tocar na alma e descer para o Espírito, para que você possa ver que somos só que somos. Mas quando dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, eu me envergonho do mal que eu fiz. Eu me envergonho do mal que a minha família fez. Deus perdoe e quebra a sentença, irmãos. Naquela mesma semana, o filho dela saiu do hospital curado, para a honra e glória do Senhor. Porque a oração de cura só faria efeito se houvesse arrependimento. Por isso que Jesus chega lá em Betesda para aquele paralítico e fala. Depois, Jesus já tinha um curado. Dias depois, aquele paralítico, aquele homem são, volta à presença de Jesus. Jesus fala com ele: olha, meu filho, vá e não peques mais, para que o pior não te suceda. Era que tipo de pecado? Era um pecado específico, porque todos nós erramos todos os dias. Mas aquele pecado que aquele homem o levou a ficar daquele jeito por anos era específico. Jesus estava falando para ele: aquele pecado você não vai mais. Se arrepende, senão o mal pode voltar e voltar pior. Quem está entendendo? Tem demônios que trabalham nessa área. Tem demônios que se ligam à família. Eu, quando aceitei Jesus, irmãos, Deus me deu um entendimento anos depois. Eu dobrei o meu joelho e pedi perdão a Deus pela idolatria do meu avô, da minha avó. Porque eu comecei a policiar, escanear o que aconteceu com a família. Desgraçou a vida da minha mãe e do meu pai. Os dos meus tios, todos desgraçados.
fracassados no casamento, em vício de bebida, as primas, os sobrinhos, os netos. Essa maldição foi quebrada, irmãos. Presente de Satanás a gente não deve receber. E eu deixo de falar, do mesmo jeito que você recebe a tua herança física, a área genética, olhos, boca, pele dos seus pais, você recebe também herança espiritual. E essa herança espiritual precisa ser deixada no altar e arrependido. Mas eu não fiz, mas você pode pedir perdão. Você pode pedir, Senhor, perdoa. E que essa sentença de idolatria, de malignidade, de morte, de tudo de ruim que eles fizeram não venha mais sobre mim. Eu me arrependo, Senhor. Eles não tinham entendimento, mas eu tenho, eu te peço perdão. É isso que é Yom Kippur, por isso que é chamado o dia do perdão. Por isso que Deus estabeleceu o mandamento perpétuo para dar chance ao homem, porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele nunca ia deixar a sua imagem e semelhança na mão à mercê. Ele estabeleceu uma porta para que nós possamos entrar, aleluia, com fé. E eu digo para você, não tem nada impossível para Deus. Se você fazer direito esses dias, vamos começar de agora, 40 dias, mas vai chegar nos 10 dias, a gente tem que se policiar mais ainda. Aí vai chegar o dia do jejum. Irmãos, no dia 24 para o dia 25, cancelem o trabalho. É dia de você estar ligado com Deus. É dia de arrependimento. É dia que a mulherada arranca o relógio, arranca a aliança, tira esmalte da unha, tira batom, tira tudo, anda com a pior roupa, os homens também, para que nós possamos se humilhar perante Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós. Não marque nada, é um mandamento perpétuo, é perpétuo, é válido. Jesus, ele cumpriu. A oração do Pai Nosso foi feita num dia de Yom Kippur, um dia do perdão. Jesus ensinou a maior oração de todas: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Dia de Yom Kippur é dia que você reseta, que você perdoa aquele que te magoou, que você perdoa aquela que te magoou, que te feriu. Eu não estou dizendo que para você não estar junto, eu estou falando de deixar o perdão, liberar o perdão, para que a tua vida ande. Pai nosso que estás no céu, se Jesus fez, eu não vou fazer. Os 40 dias que Jesus passou no deserto, foi esses 40 dias. Os 40 dias da arca foram esses 40 dias. E vários outros, os 40 dias de Moisés no Sinai, foram esses 40 dias. Deus estabeleceu datas, e na Bíblia é muito conciso em falar, para que o homem e a mulher siga, continue nesse caminho, para que venha ter resultado. Mas eu não vejo esperança, entrega para Deus. Mas eu não vejo solução, pede perdão. Pede perdão. Quantas vezes você entrou nessa igreja e pediu perdão? Nunca. Tem gente que aqui até a Santa Ceia não pede perdão, irmãos. Coração duro, por isso que nós iniciamos os 40 dias, para que o Espírito Santo toque. Eu era nova, pede perdão. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Pede perdão para quem? Para Deus, criatura do céu. Pede perdão a Deus. Libera perdão daquele que te abusou. Libera perdão daquele que te maltratou. Libera perdão para o teu pai, para a tua mãe. Libera perdão e peça perdão. Eu forniquei, peça perdão. Adulterei, peça perdão. Matei, peça perdão. Eu tenho histórico de roubo, peça perdão. Para que essa sentença seja cancelada na tua vida. Oh, aleluia. O negócio é sério, o negócio é estreito. O Deus que nós servimos estabeleceu tempos, dias e anos para que a humanidade fosse estabelecida em dignidade. Hoje você olha para o mundo e não tem mais dignidade, mas tem um povo separado por Deus que é digno, porque anda com Jeová Jireh, o Deus de dilúvio, o Criador, Jesus Cristo, Salvador e Senhor. E deixa eu te falar, nesse dia o próprio Jesus, que está lá como nosso sumo sacerdote no tabernáculo do céu, da mesma maneira
É sério. O tempo passou. Quem entendeu o que é Yom Kippur? Tem muitos versículos para ser falados aí. Tem muita coisa a ser falada. Precisa ser falado dos livros que vão estar abertos. Livro da natureza humana, o que você fez com o seu corpo. Livro das obras, o que você falou, até por detrás em secreto. Livro dos segredos. Isso é com o bispo. Bispo é especialista, né, bispo? Precisa me ensinar também. Tem livros no céu. Você pensa que é só na terra tem biblioteca? No céu também tem. E a nossa vida está escrita lá. Um dia chegará o dia da prestação de conta final, mas enquanto isso Deus estabelece todo ano prestações de conta. Quem vai conseguir alcançar no nome de Jesus pela fé esse dia? Em nome de Jesus, irmão, se coloque em pé.